Agora vamos para as correções das atividades de ciências. Vamos iniciar na página 62 do livro, que vai falar sobre o Aedes aegypti na mira do microscópio de luz. Sabemos que o Aedes aegypti é o nome do mosquito que transmite a dengue. E nesse texto que vocês lerão nessa página, vai falar o que é o microscópio, como que ele funciona, como ele é utilizado pelos cientistas. Então leiam com atenção e observe as figuras nas imagens de apoio também com a legenda. Agora vamos para a página 63, temos aqui uma atividade. Agora que você já sabe como o microscópio de luz é usado, vamos analisar duas fotos do mesmo animal invertebrado, em duas fases de sua etapa reprodutiva. Observe as imagens e leia as legendas. Então temos aqui a imagem C e a imagem D. Aqui é uma continuação da página anterior, que lá temos a atividade a imagem A e a imagem B. A imagem A refere-se ao mosquito, o Aedes aegypti, no microscópio aumentado 8 vezes. Na imagem B, temos a observação do mosquito, Aedes aegypti, sem o uso do microscópio, ou seja, a olho nu. Na imagem C, temos os ovos do mosquito Aedes aegypti, visto no microscópio de luz aumentado 20 vezes. Veja aqui os ovinhos do mosquito. E na atividade D, temos o que? A imagem da larva do mosquito, depois que saem dos ovos, do Aedes aegypti, visto no microscópio de luz aumentado 20 vezes. Essa aqui é a larvinha que futuramente formará o mosquito. De acordo com essas imagens e as legendas, vocês vão responder a atividade 1 até a 4. A atividade 1 pergunta qual é o animal mostrado na imagem A. Como você descobriu essa informação? Então, vocês vão escrever o nome desse animal e como que vocês descobriram. Aonde que vocês leram na imagem que vocês conseguiram saber que é sobre o animal relatado na imagem. Atividade 2. Se você fosse um cientista e tivesse de analisar detalhes da cabeça desse animal, qual das fotografias você observaria e por quê? Ou seja, qual dessas figuras tem o material, o mecanismo utilizado para observar os animais mais de perto, aproximado? É essa que vocês vão responder na atividade 2. Atividade 3. As fotografias A, C e D mostram o mesmo animal observado por meio de um microscópio de luz. Por que essas fotos são diferentes? Ou seja, a foto A, C e D é do mesmo animal, mas por que cada uma estão diferentes? Sendo que é o mesmo animal. Então, vocês vão responder essa questão. Atividade 4. A fêmea do Aedes aegypti põe seus ovos na água. Dos ovos nascem larvas, que vivem na água e vão se transformando em mosquitos na fase adulta. Atividade A. Como se chama o processo em que a larva se transforma em um mosquito adulto? Aprendemos esse processo de transformação na atividade passada, na semana anterior. Lembram da borboleta? O processo de transformação da borboleta, da rã, tinha um nome próprio para isso. Voltem lá, pesquisem e respondam essa questão. Atividade B. O mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, é um animal terrestre. Como você explica o fato de uma das formas de combate ao mosquito ser eliminar focos de água parada? Ou seja, se ele é um animal terrestre, ele não é um animal aquático. Por que será que para uma das formas de combater o mosquito da dengue, temos que eliminar os focos de água parada, sendo que ele é um animal terrestre? É uma questão fácil de responder, tá bom? Então, reflitam para responder essa atividade. Se vocês acharem que o livro não tem espaço suficiente para vocês escreverem essa resposta, vão lá no caderno de sala de vocês, coloquem a data, o nome completo, a disciplina, o número da atividade, por exemplo, é Ciência, atividade 1, da página 63, e respondam as questões, tá bom? Página 64, aprender sempre. 1. Observe os filhotes das fotos abaixo e responda as questões. Na primeira foto temos os filhotes da tartaruga de couro. Na segunda foto temos o filhote de lobo-guará. Depois temos duas atividades. Atividade A. Esses animais nascem do mesmo modo? Então aqui vocês vão ter que ver nos livros, nas páginas anteriores, como que nascem as tartarugas e como que nascem os filhotes de lobo. E vão responder a questão, tá? Atividade B. Qual deles consegue sobreviver sem o cuidado dos pais logo que nasce? Aqui vocês vão colocar o que vocês acham. Vão refletir sobre eles e colocar qual deles que vocês acham que consegue sobreviver sozinhos assim que nasce. Caso não acerte, vocês vão assistir o vídeo de correções do final da semana.
Atividade 2, leia o trecho abaixo e responda as questões. Esse texto vai falar sobre os vagalumes, vai falar sobre a disputa dos vagalumes machos. Então, vocês vão ler com atenção para responder a atividade A e B. A atividade A pergunta sobre o que é esse texto, tá bom? Respondo aí na frente. E a atividade B fala que o duelo é uma disputa. E pergunta como que é o duelo dos vagalumes machos. Qual é o motivo da disputa? Tá bom? Vocês podem estar respondendo aí ou no caderno. Página 65, atividade 3. Você conhece o papagaio de cara roxa? Leia o texto a seguir sobre essa ave. Então, vocês lerão esse texto com bastante atenção. Aí vai falar como que o papagaio se reproduz, quais são as principais ameaças a esse animal. Se vocês acharem interessante, pesquisem mais sobre esse animal no Google, tá bom? Vamos responder de acordo com o texto. Vocês vão responder a atividade A. Como que o papagaio de cara roxa se reproduz? Escreva a frase do texto que comprova a sua resposta. Vocês vão procurar no texto a resposta, vão achar a frase e eu vou copiar em seguida aqui na atividade A. Atividade B, quais são as principais ameaças a esse animal? A resposta está no texto também. E a atividade C, que sugestão você daria às autoridades para preservar o papagaio de cara roxa? O texto fala que a destruição do meio ambiente, o tráfico desses animais, ou seja, a venda deles ilegalmente, contribui para a ameaça desses animais. Então, o que vocês, como cidadãos, podem sugerir para as autoridades para a preservação do papagaio de cara roxa? Que tipo de fiscalização as autoridades podem oferecer para que isso não ocorra mais? São respostas pessoais, tá bom? Vocês podem estar escrevendo nessas linhas abaixo. Agora, vamos para as explicações das atividades de história. Vamos para a página 74, onde temos o texto, o Brasil holandês. Sabemos que os holandeses colonizou uma parte do território que hoje forma o Brasil, principalmente na parte do nordeste do brasileiro. O texto inicia com uma pergunta. Em sua opinião, que razões levaram os holandeses a planejar ataques ao território brasileiro? Ou seja, por que será que eles queriam invadir o Brasil? Essa resposta é semelhante aos interesses dos franceses, aos interesses dos portugueses. O que eles queriam? As riquezas do nosso território. E, em particular, os holandeses queriam o açúcar que era produzido no Nordeste. Vocês lerão esse texto abaixo. Nele fala que os holandeses invadiram 2 vezes o Brasil, fala os anos em que eles invadiram o Brasil e quais cidades foram. E no finalzinho do texto fala sobre o interesse dos holandeses no Brasil. E temos uma imagem de apoio, que é um mapa, que nos mostra as áreas ocupadas pelos franceses aqui no território brasileiro. O de vocês estão preto e branco, mas aqui conseguimos ver um pouco mais nitidamente. Como todo mapa, temos uma legenda de apoio. Esse laranja mais forte mostra no mapa o domínio holandês até 1637. Então, temos aqui a região onde eles dominaram até essa data. Percebemos que aqui também está escrito vários fortes, 1, 2, 3, 4, bastante fortes construídos pelos holandeses nessa época. Vocês lembram que os fortes impediam que invasores entrassem no território. E continuando, temos aqui um laranja um pouquinho mais fraquinho, é o domínio holandês durante o governo de Maurício de Nassau. Tá bom? Maurício de Nassau, ele era o governante da Holanda e ele foi governador da colônia francesa no Recife, aqui no Brasil. Essas flechas em vermelho são as invasões holandesas nos territórios. Vemos aqui as cidades por onde eles passaram. E essas flechas de azul são os reforços luso-espanhóis a favor da ocupação dos povos holandeses no Brasil. Lembrando aqui que eles invadiram as cidades de Salvador, na Bahia, Olinda, que fica no Recife. Na verdade, Olinda e Recife também, eles invadiram. E o texto abaixo vai explicar até mais como que foi essa invasão. O nome do texto é Olinda e Recife. Mas como aconteceu a invasão, ou seja, dos holandeses nesses territórios? O que houve com a população que vivia no local? Temos um trecho de um texto abaixo, referente à história do Brasil, que vocês vão estar lendo, preenchendo, tá bom? Riscando, grifando as partes que vocês considerarem importantes. É preciso aqui fazer uma leitura bem minuciosa,
pois são textos um pouco mais complexos de estar entendendo, mas ressalto aqui a importância de estarem estudando esses conteúdos, lendo os textos, pois conta a nossa história, a história do Brasil é a nossa história que faz referência à nossa identidade. Temos aqui a página 75, que continua falando como que foi essas invasões holandesas no Brasil. Temos aqui uma imagem de apoio, aqui está colorido para vocês, ó, vista da cidade de Maurícia e do Recife. Em 1657, essa imagem é uma pintura, tá? Óleo sobre madeira, é a característica dessa pintura. Quem pintou foi o artista Francis Post, que fazia parte da comitiva do Maurício de Nassau. E abaixo temos um texto explicando quem foi esse Maurício de Nassau, esse governante, um nobre holandês no Brasil. Então leiam esse texto com atenção, porque nele vocês vão descobrir quem foi Maurício de Nassau, sua trajetória no Recife, quais que eram os seus objetivos nas nossas terras, a cidade que ele fundou aqui no nosso país, chamada Maurícia, as coisas boas que ele fez, que ele contribuiu no nosso país, na época do período colonial, como, quando e o porquê que ele foi embora do Brasil, e o fim da sua dominação nos territórios aqui brasileiros. Realizem a leitura, grifem as partes que vocês acharem importantes, que vai contribuir bastante nas atividades seguintes relacionadas à história. Agora vamos para as explicações das atividades de geografia. Vamos para a página 60 do livro, onde iremos ler o texto As Águas na Vida das Crianças e Ribeirinhas. Às margens do rio Amazonas, vivem inúmeras comunidades tradicionais chamadas populações ribeirinhas. Ou seja, as pessoas que moram às margens do rio da Amazônia são chamadas de ribeirinhas. Os rios estão no dia a dia dos ribeirinhos, influenciam a estrutura das casas, que são construídas acima das águas, sobre palafitas, lembram que estudamos sobre as casas de palafitas? Marcam a paisagem na janela, fornecem o principal alimento das famílias, o peixe, e são vias de transporte. Barcos e canoas são os veículos mais importantes nessas comunidades. As atividades dos ribeirinhos dependem do nível dos rios, e o calendário escolar também. Em geral, as crianças têm aulas no período de seca, quando chove menos e as águas dos rios abaixam. No período de chuva, é tempo das cheias, as águas dos rios sobem e alagam muitas casas, forçando os ribeirinhos a se mudar. Nesse período, é tempo de férias. Abaixo do texto tem uma imagem de apoio, de crianças jogando bola, num pequeno campinho construído sobre a água. O local é em Iranduba, no Amazonas. Depois vamos para a página 61, dando continuação no texto, o rio é a fonte de diversas brincadeiras para as crianças ribeirinhas. Elas nadam, pescam, fazem competição entre canoas, constroem barquinhos e até jogam futebol no campo flutuante sobre o rio. Na época da seca, elas aproveitam para brincar de pira e pular macaca, nas margens secas onde estão seus quintais. Ao lado temos uma legenda, o que significa pira e o que significa macaca. Pira é a brincadeira em que um dos jogadores deve correr atrás dos outros e tentar pegá-los. Só há um lugar escolhido pelos participantes, onde eles estão a salvo. A brincadeira também é conhecida como pega-pega e pique. E o significado da palavra macaca também é chamada amarelinha. É uma brincadeira em que o jogador pula com uma perna, só de uma casa a outra desenhada no chão. Após jogar uma pedra em uma das casas, o jogador pula e tenta não pisar na casa em que a pedra está. Ou seja, essa brincadeira amarelinha que aqui conhecemos por esse nome, lá na região do Amazonas, é conhecido como macaca. Depois temos duas imagens de apoio. A primeira, brinquedos tradicionais confeccionados pelos ribeirinhos de Abaetuba, no Pará. Essa foto de 2012. E temos aqui um barquinho, confeccionado pelos ribeirinhos. Na segunda imagem, nos mostram crianças ribeirinhas que observam barcos se aproximando da escola municipal Joaquim Martins. Essa imagem está localizada na cidade de Uarini, no Amazonas. Aqui estão as crianças observando o barco e aqui está o barco se aproximando da escola. Depois temos algumas atividades. Atividades 1. Como as águas dos rios influenciam a construção das moradias nos ribeirinhos?
Na página 60, que é a página anterior, onde tem o texto As Águas na Vida das Crianças Ribeirinhas, nos fala como as águas dos rios influenciam na construção das casas da comunidade ribeirinha. Como eles moram às margens do rio, as casas precisam ser adaptadas para o período das cheias dos rios. Vocês vão ler com atenção e explicar na resposta o que eles fazem na hora de construir as suas casas pensando nesse problema. Atividade 2. Seu calendário escolar foi adaptado a fenômenos naturais que ocorrem onde você vive? Sabemos que aqui, nesse momento que estamos vivendo, o calendário foi adaptado por causa da pandemia. Porém, a atividade quer saber se o nosso calendário foi adaptado por causa de fenômenos naturais. E sabe que o nosso calendário não foi alterado, tá bom? Agora imagine se saíssemos da nossa rotina, do calendário escolar. Se houvesse algum rio aqui na nossa cidade no período das cheias, seria bem diferente, não é mesmo? Isso serve para refletirmos sobre o modo de vida das crianças ribeirinhas. Atividade 3. Do que as crianças ribeirinhas costumam brincar? Aqui na página 61 temos a resposta. Leia com atenção o texto para responder corretamente. Atividade 4. Você mora em uma comunidade ribeirinha? Onde você vive, é possível realizar as mesmas brincadeiras das crianças ribeirinhas? A resposta da primeira pergunta da atividade 4 é não. Mas temos aqui uma segunda pergunta nessa atividade. E ela fala se aqui onde vivemos podemos brincar com as mesmas brincadeiras que as crianças ribeirinhas brincam. Leiam a resposta que vocês escreveram da atividade 3 e vejam quais brincadeiras vocês também brincam aqui. E escrevam-as nessa atividade. Agora vamos para a atividade 5. Você também gosta de pular macaca e brincar de pira? Como são chamadas essas brincadeiras onde você vive? Nessa atividade, vocês leiam com atenção essa parte do texto, onde explica a brincadeira de pira e como que é conhecido o seu nome em outros lugares, e a brincadeira macaca, onde explica o que é essa brincadeira e como que é o nome conhecido em outros lugares para vocês estarem respondendo à atividade 5. Agora vamos para a página 62 do livro. Nessa página temos 4 fotos que retratam problemas ambientais que podem afetar a população próximas aos rios. A primeira foto traz o rio Acre, que transborda após chuvas fortes no Rio Branco, ou seja, que o rio transbordou por causa da chuva forte que deu neste local. Depois temos na imagem B, que traz sobre a poluição do rio Tietê, na cidade de Pirapora e de Bom Jesus, em São Paulo. O rio Tietê é um rio bem grande, porém uma parte dele é muito poluída, porque a população joga nesse rio que não deveria jogar. Lixo, restos de alimentos orgânicos, tudo que é descartável é jogado nesse rio e traz um cheiro muito forte, muito mal aonde o rio Tietê é poluído. Depois temos 2 atividades. A atividade A pergunta o que aconteceu em cada rio. Então vocês vão ver o problema de cada um da imagem A e B e responder a questão. Atividade B. Como esses problemas podem afetar a população? Ou seja, quem mora perto de um rio que transbordou, o que vai acontecer com essas casas, com essas famílias? E na imagem B, onde o rio foi coberto pela poluição, por causa dos despejos de esgotos, rejeitos também das indústrias, a poluição mesmo quando alguém joga lixo, causando tudo isso mau cheiro, matando um rio limpo. Com certeza nesse local não há vida, nessa água não há vida marinha. Como será que tudo isso afeta a população que mora em volta do rio, desse rio Tietê? Reflitam sobre e escrevam as respostas na atividade B. Atividade 2, observe as fotos e leia o texto, depois responda a questão. Na primeira foto temos a nascente de um rio, do rio Araguaia, que fica em Mineiros, em Goiás. Na segunda imagem temos uma placa bem grande escrito Fogo? Apaga essa ideia, proteja a nascente do rio Riachão. E na sua legenda está escrito placa de campanha de combate às queimadas, em Mirabela, que fica em Minas Gerais. Após as imagens, temos algumas informações. Quando chove, a água penetra lentamente no solo, com a ajuda da vegetação. A água que infiltra, ou seja, que vai penetrando no solo, vai se concentrando no subsolo, que fica abaixo do solo. Essa água subterrânea é a fonte das águas que jorram pelas nascentes, conforme aqui na primeira imagem, formando o quê? Os rios. Desse modo, para proteger as nascentes, é fundamental conservar o quê? A vegetação em seu entorno.
ou seja, as plantas, árvores que ficam no solo. Conforme essas informações respondam, por que o fogo é uma ameaça às nascentes? O que o fogo vai queimar prejudicando as nascentes, conforme as informações que lemos aqui? Ou seja, o que o fogo vai destruir? Então, reflitam sobre para responder essa última questão. Agora vamos para a página 63 de Geografia. Na atividade 3, temos uma tirinha, iremos ler e através dela iremos responder as questões abaixo. Nessa tirinha, há 7 dicas de como economizar água. A primeira dica é, limpe bem a caixa d'água e conserte sempre qualquer vazamento. Segunda dica, banho é ótimo, banho rápido é melhor ainda. Terceira dica, escovar os dentes com a torneira fechada é uma grande economia. Quarta dica, lave os pratos de maneira correta, ensaboe todos e depois enxague. Quinta dica, lavar o carro com um pano úmido e um balde é bem melhor. Sexta dica, vamos regar as plantas com um regador. E a sétima dica, uma vassoura e um balde limpa bem qualquer calçada, nada de mangueiras. Então, vemos aqui 7 dicas importantes que podemos utilizá-las no nosso dia a dia. Depois temos 2 atividades. Atividade A. Quais desses jeitos de economizar água você já conhecia? Reflitam sobre cada um deles, escolham o que vocês já conheciam e escrevam na questão A. Questão B. Ela diz assim: com o auxílio de seus familiares, investigue o uso de água em sua casa. Descubra se há desperdício de água com higiene pessoal, na limpeza da casa e no cultivo de plantas. Recolha contas de água, se houver, para verificar a variação do consumo e a possível ocorrência de vazamentos. Anote as informações coletadas. Nessa atividade, vocês vão realizá-las no caderno de classe. E vocês irão investigar vocês mesmos e quem mora na casa de vocês, seus familiares. Quanto tempo que vocês gastam na higiene pessoal, se desperdiçam água ou não, se desperdiça água na limpeza da casa, na irrigação das plantas. Recolham essas informações e anote-as no caderno. Vocês já viram papel de conta de água? Pede para os familiares de vocês estarem mostrando esse papel. Vocês podem observar quanto que é gastado de água no mês na casa de vocês. Com ele, vocês conseguem observar se há muito gasto ou pouco gasto no consumo de água. Ou seja, é uma atividade de pesquisa que vocês vão estar realizando e anotando todas as informações importantes no caderno de classe. Num tópico abaixo, fala assim, depois elabore uma cartilha com sugestões de uso racional de água e informações sobre os problemas provocados pelo mau uso desse recurso. Ou seja, aqui nessa questão, vocês podem estar escrevendo no caderno quais problemas pode ocasionar ou podem trazer se usarmos esse recurso natural que é a água de forma inadequada, ou seja, com desperdício. O que será que pode acontecer se isso fazer parte da rotina dos cidadãos? Ou seja, se as pessoas continuarem usando a água de maneira inadequada. E escreva algumas dicas de bom consumo, sugestões de uso racional da água. É uma atividade bem simples, fácil, que vocês, com a ajuda dos seus familiares, podem estar fazendo. Anotem todas essas informações no caderno e me enviem fotos durante a semana. Aguardo a realização das atividades até sexta-feira. E assim finalizamos as explicações dessa semana. Muito obrigada pela paciência, pela dedicação de cada um de vocês. Um beijo da professora Larissa e boa semana de estudos para todos. Qualquer dúvida, podem me procurar no privado.